Amaule, 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 Kintela, Anga, Nalela, Soso, Kintela, Anga, Nalela, Cocojoko. Boa noite. Sim, agora Cícia sim. Gonçalves e Alodei Xavier Fadaboro. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o fotógrafo e pesquisador César Fraga e o Aoi Fabumi. Hoje nosso papo será pela África, pelas viagens, pelo que o que o César pode trazer para contribuir no nosso conhecimento. E o contato, visite o site cesarfraga.com.br, correto, César? Não, cesarfraga.com, sem o BR. Cesarfraga.com e confira as viagens, as fotografias. É maravilhoso. É uma aula para todos nós. Muito obrigado. César, boa noite. É um prazer imenso ter aqui, uma satisfação. Você veio pelo um parceiro, um amigo que está sempre junto aqui comigo, que é o Bruno Mota. E até fiquei surpreendido quando o Bruno falou comigo, não, o César é muito meu amigo, a gente pode ver essa live. Aí meu coração encheu de alegria e entrou em festa, porque acompanho você na Sky e na Netflix também já vi todas a série, e isso me deixou muito contente, porque é um trabalho espetacular. Porque a dimensão disso, as pessoas não têm a menor ideia. Nós entendemos uma história através do homem branco, ou da colonização, como foi feita esses anos todos, tanto para os Estados Unidos, como aqui para o Brasil, para a Europa e assim por diante. Mas a raiz dessa árvore que ficou enfincada e com muito esforço ela começou a dar fruto, e esse seu trabalho está trazendo para essa árvore para que ela floresça mais. Por isso que eu fiz questão de fazer essa live com você, porque é importante as pessoas saberem. Eu também escrevo muito, mas aquilo que eu faço para escrever, ou o curso que eu dou, é para justamente o mesmo trabalho dentro de uma semelhança que você faz. É as pessoas entenderem. Porque quando você conhece a sua história, facilita a sua vida. Você diminui os erros. Tem uma frase que eu sempre falo em várias lives que eu faço, que se você não conhece a sua história, está fadado a repeti-la. E isso é um fato. E só de você ter ido buscar essa raiz de um problema que atinge até hoje, quantos anos já se passaram e essa situação continua a mesma. Tirando a parte da escravidão, mas existe um outro tipo de escravidão, que são as palavras ditas, né, que todo negro é um bandido, enfim. Eu queria te fazer uma grande pergunta, porque
você passou por 9 países, não é isso? Isso. Na África. É uma pergunta até besta, mas quando você pegou o táxi, entrou muita gente no, do táxi aonde você ia, ou você estava num carro particular? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e pelas carinhosas palavras de vocês dois. É uma honra estar por aqui, tá? Falando de África. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico até meio constrangido quando eu participo dessas lives, porque normalmente estou falando de África para gente que sabe mais de África do que eu. Porque vocês conhecem a África do dia a dia de vocês, né? Das casas de candomblé, das casas de umbanda, enfim. Eu sou um fotógrafo que tive o presente divino de poder visitar esses 9 países africanos: Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Moçambique. Além desses 9 desse projeto, eu já tinha morado na África do Sul e pude conhecer a Namíbia também, né? Que foi muito interessante, mas que não tem a ver com esse projeto. A gente teve muita dificuldade para fazer essa viagem, que não é muito fácil fazer uma viagem. A logística pela África, sobretudo nesses países, é muito complicada de ser viabilizada, né? Então, a gente teve a ajuda da minha fada madrinha, que é a Flávia Máximo, que é uma operadora de turismo que é especialista em África, né? Então, assim, a gente ouviu de muita gente que ou a Flávia resolve ou você não vai. Enfim, a Flávia resolveu, e respondendo a tua pergunta mais precisa, teve de tudo. Teve um carro próprio, teve um outro carro de uma empresa que nos apoiou em Angola, teve tuk-tuk na Nigéria, né? Que é aquele veículo que é uma moto adaptada para carregar passageiros, teve van, enfim. De 3 rodas. Teve isso, teve de tudo. Então, mas a gente teve, a maioria do tempo, a gente teve um carro nosso que, enfim, que nos ajudou muito. Como é que você conseguiu montar? Claro que teve várias outras pessoas envolvidas nisso, que são profissionais como você, né? Essa logística para esses países que você visitou, porque isso deve ter sido uma mão de obra danada. Não teve várias, não. Não teve várias, não. Aqui eu sou uma editora de um homem só. Não, esse meu primeiro projeto, especificamente, eu tive o apoio fundamental da editora Olhares, que é a co-editora desse projeto, quer dizer, ela oficialmente é editora do projeto, na figura, né, do Otávio, que é um editor de mão cheia, porque eu nunca tinha produzido um livro da minha vida. Mas fui eu, pessoalmente, e com a minha empresa de um homem só, que fez a inscrição no projeto, na Lei Rouanet, que ficou no telefone captando recursos e captou, na última semana dos 2 anos que eu tinha para captar, na última semana do último ano, eu tive um e-mail da companhia Miller, que produz a Cachaça 51, falando que, parabéns pelo projeto, pode contar com um aporte integral de recursos. Então, assim, foi lá no finalzão da linha que a gente viabilizou. E aí, sim, aí eu e o Otávio viabilizamos a viagem, né? Com ajuda, obviamente. Na Guiné-Bissau, nem a Flávia conseguiu que a gente fosse. Nigéria, nem a Flávia conseguiu que a gente... nossa operação lá. Então, Guiné-Bissau, a gente conseguiu um amigo do amigo do amigo, que é um escritor guineense, o Abdoulaye Silá, que nos pegou no colo, nos buscou no aeroporto, nos levou nos lugares que a gente precisava ir. Essa pesquisa dos lugares para onde a gente tinha que ir foi feita pelo professor João Reis, da Universidade Federal da Bahia. A gente contratou o professor João Reis para fazer essa pesquisa. Ele plotou no mapa africano
cidades e regiões que fizeram parte do tráfico de escravizados para o Brasil, né? É claro que depois a gente teve uma reunião com o embaixador Alberto Costa e Silva, por exemplo, que é o papa do assunto no Brasil, e ele falou, muito legal vocês terem feito esse projeto, incrível, mas saibam que esses 9 não são nada, assim, porque a operação logística era tão complexa que os capturados lá no interior, ou quase do outro lado do continente, eram vendidos e revendidos e revendidos. Então, aquilo vinha de todos os lugares da África e, claro, desembocava nesses portos mais importantes ali no litoral. Outra pessoa que eu gosto sempre de citar, como você falou, da equipe grande, citar as pessoas que fizeram parte disso. Uhum. Né? Eloy Ferreira, que foi presidente da Fundação Palmares, foi ministro da Igualdade Racial. Foi fundamental, porque o projeto originalmente, antes de ser inscrito na Lei Rouanet, era um projeto de um corte geográfico. Então, eu ia visitar os países africanos que estavam exatamente em frente ao Brasil, tá? Que aí entrava a África do Sul, Namíbia, Angola, né? Ali todo mundo da costa exatamente em frente ao Brasil. Aí o Eloy teve a sacação genial e falou assim, por que você não faz esse recorte com os países que têm a ver com a nossa, que tem o mesmo sangue que a gente, né? Que tem a ver com esse êxodo forçado de escravizado. Então, assim, ele foi fundamental também. Enfim, então, se por um lado eu posso bater no peito e falar que, basicamente... sim, a gente contratou o professor Maurício Barros de Castro para ir comigo fazer a viagem, né? Escrever os textos do meu primeiro livro, chamado Do Outro Lado. Tá? Então, basicamente, eu e o Otávio que desenrolamos essa viagem, com a ajuda dessas pessoas todas que eu te falei, mas, assim, a equipe grande, eu e o Otávio. E quem foi? Eu e Maurício, só. O livro ele foi lançado em 2014. Depois eu ganhei um edital da Caixa Cultural do Rio de Janeiro e fiz uma exposição em 2016. E nessa exposição, a Rosane Braga, diretora da FBL Comunicação, ela viu os vídeos que eu tinha feito amadores, assim, contando os casos de viagem, e me convidou para fazer o documentário. O documentário é uma produção da FBL, não é minha, né? Obviamente com o conteúdo da minha viagem. Outra coisa interessante, como o sul-africano sentiu essa colonização que foi feita lá, essa retirada dessas pessoas, e outros africanos também participaram desses atos para que fosse feito a escravatura, da mesma forma que houve aqui no Brasil, né? Outros escravos escravizavam o seu povo para que trouxesse para cá a Europa, como disse antes, os Estados Unidos, etc. E essa parte econômica pela mão de obra mais barata. Como eles sentiram isso lá na pele, César? Das lives que eu já fiz... As marcas, né? As marcas que deixaram nas famílias abandonadas. Das participações todas que eu já fiz de lá para cá, é a primeira vez que me perguntam isso, tá? E é uma pergunta muito interessante, porque realmente é um assunto que a gente vai ter que, em algum momento, encarar de frente, né? Eu acho que, claro, a gente tem prioridades, a gente tem o negro sendo torturado psicologicamente diariamente e muitas vezes fisicamente diariamente no Brasil. O racismo está aí a cada metro quadrado, a cada segundo. Mas a gente, em algum momento, a gente vai ter que fazer também essa reflexão
de que preto vendia preto na África, de que preto vendia preto no Brasil. Né? O Xaxá é um ex-escravizado que, alforriado, foi para o Benin. A gente esteve na casa dos familiares dele, lá no Benin, e ele se tornou possivelmente o maior traficante de escravizados da história. Então, assim, isso está dito no livro do professor Alberto Costa Silva. Então, de fato, eles tiveram uma participação. E uma outra coisa que me chamou a atenção é isso tudo de novo. Eu não sou um conhecedor dessa história. Eu tive o prazer, e que poucos tiveram, de estar lá e sentir o cheiro de África, de sentir o gosto de África e de fazer essa pergunta para algumas pessoas. E para minha perplexidade, hoje, né, 2021, muita gente acha que isso é amoral. Eles eram um contingente de guerra. Era uma etnia que conquistava outra, aqueles escravos estavam ali mesmo, então a gente vendeu. Assim, hoje, muitos ainda muitos, desculpa, não posso falar que são muitos. Algumas vezes que eu perguntei, que eu toquei nisso, como é que você sente a escravidão até hoje, muitas vezes que eu perguntei, eles dizem que encaram com uma certa tranquilidade. Outros não, né? A gente viu gente chorando, assim, quando começa a falar, e aí se dá conta da atrocidade que foi, e aí chora, né? Chora, e aí eu chorava junto, os primos separados há 150 anos se abraçavam, se reencontravam ali, né? E a gente, então, tem a parte sofrida, mas tem a parte também que eles acham que era o que se apresentava naquele momento. Eu acho que também que eles não. A africana cultiva muito a sua própria ancestralidade, né? Então, a partir daí está interligado com a família, né? A parte de Egungun, por exemplo, retrata isso assim mais dinamicamente falando. Porque eu acho que essa população ela devia se voltar um pouco mais para essa realidade, né, porque deixou profundamente marcas, histórias. Porque eu, que não passei por isso, sou branco, certo? Mas isso me sensibiliza muito isso. Assim, é como se aonde o ser humano é capaz de chegar. Entendeu? Porque eu, como sacerdote, há bastante tempo, então eu lido com muitas pessoas de diferentes classes sociais. E cada uma delas tem a sua própria particularidade que é diferenciadas. E em alguns aspectos não se importa com determinadas coisas, outros já se importam. É como você está relatando aí agora há pouco. Assim, é como se que essas dores e essa cicatriz que foi deixada nesse povo, quer dizer que na sua grande maioria foi uma guerra, entendeu? Então essa guerra ela não existiu. Essa guerra existe até hoje, né? Porque muitas pessoas saem na rua. A gente teve um episódio no Rio de Janeiro, por exemplo, que um negro foi acusado de ter roubado uma bicicleta, tá certo? Aí depois viu que foi um branco. Então, quer dizer, são esses detalhezinhos, sabe, que hoje não cabe mais isso. Como também a parte sexual, isso não cabe mais isso. E não tem mais espaço para esse tipo de coisa. É muito pequeno. Mas isso tá muito
enraizado isso aí. Eu sou filho de um preto racista, né, que já chegou algumas vezes na mesa de jantar e falou: isso é coisa de crioulo. Aí os filhos, né, pulam em cima dele. Mas como assim? Como assim? Você tá maluco? Então, assim, diversas vezes que eu fui vítima de racismo, foi assim, às vezes que eu fui barrado em portarias, normalmente o ponteiro era preto, porque ele aprendeu a ser racista. Ele acha realmente que ele é menor e ele... E essa mesma concepção criou para essa escravatura. Como você relatou há pouco, que é uma questão de guerra. Então, se os negros estão escravizando os negros, então, viu o racismo, que nós estamos ainda nessa escravatura até hoje. Nós somos maioria da população, né? E já fomos assim, na época da escravidão, vou chutar aqui, tá? Não sou especialista, mas 90%. Como é que 90% da população não se levanta e não acaba com isso? Mas, César, só... É porque a pressão psicológica... Religiosamente falando, né? Mesmo eu sendo branco, eu tenho o racismo. É por ser espírita. Eu não posso usar uma pulseirinha dessa, que já tive caso. Isso aqui é uma pulseira de babalaô. Essa aqui é minha iniciação de Obatalá. E eu não posso andar na rua com essas duas pulseirinhas, porque as pessoas, às vezes, se afastam. Mas sabe por que isso acontece? É por um pequeno detalhe. Eu tenho muitas pessoas dentro da minha própria religião que, se alguém levantar da cadeira para fazer um movimento, eles continuam sentados, reclamando e falando mal daquele que levantou. Entendeu? E isso torna o que nós temos hoje. Porque eu tive numa palestra na Câmara, só mudando um pouco de assunto, mas é a mesma coisa. Então, todo mundo falando dos seus problemas. Um falava uma coisa, o outro falava outra, enfim. Quando eu pedi a palavra, e aí o deputado me passou a palavra, eu disse que todos que estavam ali era pai de santo de vitrine. Foi isso que eu falei. Porque estava todo mundo arrumadinho, bonitinho, sabe? E ninguém entendia o que estava acontecendo. Ó, problema de sacrifício animal, porque os animais sacrificados, eles retornam para alimentar pessoas ou pessoas que estão passando fome. Isso é só um pequeno detalhe. Casa de axé sendo fechada por traficante, entre aspas, de Jesus, que não querem que aquilo fique. Então, quando eu disse, entre outras coisas, e quando eu disse que ninguém sabe o que é axé, todo mundo ficou me olhando. E eu não entendia, até então, o meu nome, Ifabumi Fatumbi. Porque quando eu disse esse nome, as pessoas ficaram em silêncio. Eu não tinha essa dimensão do que era meu nome. E isso me surpreendeu. E eu disse que essas pessoas não tinham axé. Porque a palavra axé significa força. Mas axé é muito mais além do que aquilo. Axé é quando os elementos se abrem mão de alguma coisa para se tornar uma coisa única. É isso que não acontece nas nossas casas de santo. Porque ninguém abre mão de nada para se unir, para fortalecer e tornar uma coisa mais forte, um movimento mais forte, que isso não acontece, tá certo? E não tem axé. Porque não há a força, a força só é força quando tem uma união.
Se não tem uma união, não tem axé, não tem força. Isso é bem simples de entender. E o que me surpreende muito nisso é assim, o povo africano, pelos seus relatos, perder a memória dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Mas aí foi uma grata surpresa. A gente ouviu de africanistas renomados do Brasil de que a gente ia dar com os burros na água e de que a gente não ia encontrar essa memória viva. O próprio professor João Reis, ele estava muito na torcida pelo que a gente ia encontrar por lá. Pô, foi uma delícia pegar. Eu não o conhecia pessoalmente. E aí, quando a gente publicou o livro, eu botei debaixo do braço o livro, peguei um avião e fui para Salvador entregar em mãos o livro para ele. E foi uma delícia, que ele começou a folhear o livro e falou assim, pô, você chegou, você conseguiu, pô, estava lá de pé ainda, pô, isso aqui. Então ele foi curtindo cada conquista daquilo que ele tinha traçado como um roteiro ideal, sucesso. Mas, ó, vai lá, mas eu não sei o que você vai encontrar. Mas ele estava na torcida, pelo menos, né? A gente ouviu de outros africanistas aqui no Brasil que a gente não ia encontrar nada, que essa memória não estava mais viva. E a gente foi atrás de memória material, memória imaterial e um pouco de contemporaneidade, porque o que eles são hoje é um retrato do que eles foram, entendeu? Então, dessa história também. Então, a gente tinha interesse em retratar o dia a dia do meu primo que foi do outro lado do oceano há 150 anos atrás. Então, meio que em cima do que você falou, que eles não estão mais ligados nessa história, sim, estão ligados. A gente encontrou muita coisa interessante ainda, não só a memória material de pé lá, mas cerimônias sendo feitas, cerimônias religiosas sendo feitas nesses locais de memória. Por que são feitas nesses locais? Por que eles fazem uma cerimônia religiosa dentro de uma cela no castelo de Cape Coast, onde eram trancafiados os seus ancestrais? Porque eles têm memória ainda dessas pessoas que foram trancafiadas ali e enviadas para as Américas. Então, ainda sim, bem, né? Ainda bem que tem. Tem. Você falou do sacrifício dos animais. Eu, por conta do meu último projeto, que é um livro sobre São Jorge e Ogum, chamado Guerreiro, eu acabei frequentando casas de candomblé no Brasil. Foi onde eu conheci o Bruno, numa delas, no Axé 11 do Pai Ney, que carinhosamente me recebeu e me deixou trabalhar, e me deixou... foi muito interessante. Então, eu acabei no interior do Benin, porque eu fui pisar numa casa de candomblé na volta para o Brasil já, depois de ter publicado o livro. Então eu acabei vendo o sacrifício de um animal, por exemplo, numa cerimônia religiosa no Benin, muito antes de conhecer o candomblé, né? Então, agora, onde é que foi feito esse sacrifício? Esse sacrifício foi feito numa área à beira de uma estrada no interior, uma cidade chamada Savalu, no interior do Benin, onde o nosso guia local nos disse existia um entreposto de escravizados. Então, por que esses rituais são feitos lá? Porque essa memória está viva, é óbvio. Savalu cultua muito o Jeje. Tem até uma breve cantiga de Oxumaré que fala assim: sou boa danha bain Savalu, sou boa danha bain Savalu. Tá servindo a cidade. Foi uma delícia. E aconteceu uma coisa tão curiosa lá. A gente... rapaz, você me fez uma inveja danada. Eu queria ter feito parte dessa expedição. Pô, eu te confesso que muita gente fala isso. Nossa Senhora, eu conheço tanto babalaô lá que era evangélico em tanto lugar que Nossa Senhora. Vá. O Benin é mole de ir. O Benin é super tranquilo,
super, enfim, acessível. O Benin é ótimo. Tem uns países que são mais difíceis, assim. Tem muita gente que pergunta de onde é que eu sou. Eu não fiz o teste de DNA, eu não sei. E foi até bom, porque eu fui com um certo frescor e ficava me perguntando, será que eu sou daqui, né? Será que eu pareço com essas pessoas que estão aqui? Enfim. E tem um país, né, que foi o mais difícil para a gente visitar, porque nos deparamos com um povo casca grossa e eu me identifiquei, né? Eu falei, pô, vem cá, esse povo é encrenqueiro. Eu acho que eu sou daqui, porque eu sou igualzinho, né? A Nigéria é muito difícil, né? A Nigéria é muito difícil, né? Muito difícil, né? Ao ponto né? Ao ponto do João Reis, que é um Yorubólatra, que eu chamo, né? Que é viciado em Yorubá, né? Yorubólatra, eu chamo ele assim. Ele que é apaixonado pelos Yorubás, fala assim, não, Yorubá é difícil. Não, Yorubá é difícil. Porque assim, que é uma galera que é a minha cara, assim, eu posso falar deles porque eu sou igualzinho, né? Assim, brigo e aí me arrependo, aí choro. Eles são. Então, assim, mas o Benin é impressionante. Tanto é que a gente teve alguns contratempos na Nigéria, quase na fronteira com o Benin, né? E aí a gente acabou pegando, você falou dos modais, né? A gente pegou um táxi, nosso carro quebrou. Então a gente acabou pegando um táxi e o motorista estava muito louco, né? E gritava, e corria e tal. E eu já estava, assim, na tampa, né? Aí tem uma hora que eu falei assim, para o carro. Aí o cara, como assim? Para o carro, eu vou descer. E desci no meio da estrada, do nada. E aí eu, Maurício, o Clóvis estava com a gente, que é um jornalista do Jornal Extra, que só fez essa viagem para a Nigéria com a gente. Enfim, mas por que eu estou te contando isso? Que aí a gente conseguiu pegar um outro táxi. Aí o motorista estava tranquilo, calmo, falava baixo. Aí eu falei assim, mas você é aqui da Nigéria? Ele, não, eu sou do Benin, mas aqui perto. Então por que eu estou te falando isso? Porque o Benin é mais tranquilo. Então, assim, se você tem vontade de passar Balu, é fácil. É assim, vá, pega um carro seu lá, vá. E a gente adorou. Realmente foi uma viagem encantadora, assim, encantadora. E a Nigéria também tem, eu vi lá nos filmes, é o carnaval, né? Eles fazem um carnaval. Eles chamam de carnaval brasileiro. Porque tem muito de cultura brasileira lá, né? Porque os retornados levaram o carnaval, levaram eles chamam de casas brasileiras. O que são as casas brasileiras? São casas coloniais portuguesas, né, construídas por brasileiros retornados. Né? Os escravizados aqui carregavam os tijolos por portugueses, né? E eles conquistaram essa tecnologia, né? E aí, quando voltaram para a África, sabiam construir essas casas. E aí caíram nas graças da nobreza local lá, da galera de grana. E aí você vê hoje casas coloniais portuguesas, assim, a cara das casas que tem no Brasil também, só que eles chamam de casas brasileiras. É muito interessante isso. A Yaronê quer fazer uma pergunta. Sim, curiosamente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Adinkra de Sankofa para a gente. Como é que você fez a pesquisa antes ou você descobriu lá? O que? Desculpa? A Adinkra de Sankofa, o símbolo. O livro é do outro lado, né? Aí a gente foi para produzir o livro do outro lado e lá a gente começou a ouvir Sankofa, como o Maurício já conhecia, né? O Maurício, historiador, já conhecia. Mas também não estava muito certo, enfim, a gente teve a constatação do que significava Sankofa no interior de Gana, né, quando a gente foi visitar o templo dos Ashanti, né, onde eles mantêm as suas tradições lá, mantêm os objetos da cultura Ashanti. E aí o guardião do templo, o senhor de seus 80 e blau, nos recebeu lá, super carinhoso com a gente e tal. E a gente perguntou para ele, né?
que significa? Aí ele falou, não, significa que se você deixou alguma coisa no passado e se for relevante para você, você não pode seguir adiante, você tem que voltar e buscar. Aí aquilo caiu com uma bigorna no meu colo, né? Eu falei, pô, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Falei para ele, pensei e falei para ele, né? Aí ele que já tinha sido brifado do que a gente estava fazendo ali, ele se deu conta. Aí eu comecei a chorar, o velho começou a chorar, a gente se abraçou e ficou chorando como se fosse um reencontro sem dúvida. De irmãos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o livro já tinha um nome, que era Do Outro Lado, numa referência ao Atlântico, né? Mas a exposição da caixa já foi Sankofa, que eu acho que é Sankofa, né? Fechado, né? A pronúncia correta, né? E só que era Sankofa, Memória da Escravidão na África, a exposição da Caixa Cultural, e a Rosane Braga deu o nome de Sankofa, a África que te habita, para o documentário que está em cartaz aí em alguns canais da TV fechada. Que nós assistimos super felizes, ficamos maravilhados. Obrigado. Como eu falei no início da abertura da nossa live, é um prazer enorme porque é conhecimento. E a Dandeu, como instrutor Moifava, nós gostamos de compartilhar conhecimentos dos nossos convidados, que trazem coisas maravilhosas, e é realmente um presente. Eu, que é apaixonada, né, eu pesquisei bastante sobre Adinkras e, assim, eu vou até absorver essa cultura, porque tem uma magia, um simbolismo espiritual fantástico. O Bill também pesquisei, tem um certo modismo de tatuar e tudo, mas assim, quando você imprime no seu corpo um símbolo daquele, você tem que estar em comunhão com um sagrado que representa. Eu achei fantástico, fiquei apaixonada e eu sou grata a você. Não, muito obrigado. Eu não tinha a dimensão de que esse projeto ia tão longe, assim. Eu era muito feliz de estar voltando para a África. Eu tinha morado na África do Sul e eu me tornei fotógrafo lá na crise dos 40. Eu comecei a fotografar de uma forma amadora na África do Sul. Voltei para o Brasil, modelei a minha vida para produzir projetos culturais para poder fotografar. A minha ideia é assim, ninguém vai me contratar como fotógrafo recém-entrado no mercado. Mas se eu fizer um projeto, eu posso me contratar como fotógrafo. Então eu viabilizei um projeto para me contratar como fotógrafo. E acho que fui bem na fotografia bem. Também. Enfim, mas eu não tinha ideia da dimensão desse projeto. Eu acho que eu tive essa ideia quando eu fui fazer uma palestra numa comunidade em Heliópolis, de baixa renda, aqui de São Paulo, numa escola municipal ou estadual, não me lembro. E tinha alunos de seus 13, 14 anos, e no final da palestra eu ia sortear 2 livros, mas aí uma menina levantou o braço no meio de uns 100 alunos, e ela falou, eu gostei muito da sua palestra, porque ela fala das origens da minha religião. Eu sou do Candomblé, e os meus amigos aqui não respeitam a minha religião. Aí eu falei assim, peraí, que agora começou a festa, né? Vamos entender. Aí chamei ela pro palco. Aí falei, pô, bacana você ter falado isso, né? E a menina é cabelo black, né? Aquela coisa. E aí falei, na sua identidade, né? Peguei um livro, entreguei para ela, eu ia sortear esse aqui, mas esse aqui é seu. Moleque. E aí eu falei assim, mas você é afrodescendente, né? Aí ela falou assim, não sei. Aí peraí. Gente, olha só, daqui, 100 pessoas, numa comunidade pobre de São Paulo. Vocês podem imaginar o percentual de afrodescendentes ali? Quem daqui acha que os seus ancestrais, seus tataravós vieram da África? Gente, as pessoas não têm coragem de levantar o braço e bater no peito. Ainda mais um adolescente que é escorraçado pelo PM diariamente ali, antes de ir para a escola, tem que abrir a bolsa para mostrar que não tem nada, enfim. Só porque ele é preto, que se fosse branco não tinha problema.
Enfim, aí eu Já voltei é para casa. marginalizado, né? E aí os caras não se assumem. Aí eu voltei para casa mal, dirigindo mal. Aí voltei, embarquei no navio para produzir meu segundo livro. Voltei, fui para a Antártida, um livro que não saiu até hoje, mas voltei. 2 meses depois, tinha um e-mail da professora Maria Tereza, não vou esquecer nunca mais esse nome, da escola Campos Sales, não sei se estadual ou municipal, não me lembro, falando: César, muito bacana teu projeto, lindo, parará, e percebi a dificuldade dos jovens em aceitar a sua ascendência africana. Aí eu falei, pô, não tô ficando maluco, né? Ela ganhou ali também o constrangimento. Aí ela falou assim, o que a gente fez aqui na escola? Pegou o teu conteúdo, separou o ano, né, em grupos. Eles fizeram a própria pesquisa a partir do teu conteúdo, da tua viagem. Que massa. Eles montaram uma exposição aqui na escola, tá? E que eu perdi a exposição, porque ela mandou esse e-mail logo depois, eu passei 2 meses longe de casa, então eu perdi a exposição. E o que é melhor? Ela falou assim, e hoje eu tenho certeza de que a esmagadora maioria tem orgulho das suas origens africanas. Eu chorava que nem criança, porque eu não tinha ideia do quanto que esse projeto traria de referência positiva, porque a referência negativa a gente tem aí diariamente. A hora que você mostra uma África colorida, uma África feliz, uma África rítmica, de reis e rainhas, o cara fala assim, peraí, esse aí eu quero ser. Tá? Não é a África do navio tumbeiro lá, que via todo mundo acorrentado. Navio negreiro, né? Ninguém quer esse cara. Ninguém quer ser esse cara. Porque já somos, né? Não vamos tirar. Já somos escravizados pelo neocolonialismo. Já fomos, todos nós. A nossa identidade é liberdade. E nós, mesmo na nossa idade, é difícil admitir certas situações. Eu conheço pessoas que não admitem que são negras. Porque tem vergonha pelo preconceito, porque apanhou muito, porque foi barrado no baile. Né? Olha só, então é isso, o conhecimento toca as pessoas. É um simples gesto, um simples gesto. Se eu sou uma mulher madura, sou um Yalodê, não conhecia estes símbolos, conheço outros símbolos, mas não conhecia esse símbolo, o tanto que me tocou. Eu já tenho até a minha representatividade espiritual em um. Olha que lindo. Eu te agradeço mais uma vez. Inclusive, no final do vídeo, depois eu vou publicar no YouTube o que significa e alguns mais populares para as pessoas entenderem a magia que é. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora. César, essa situação toda também que vocês estão aí agora falando, está acontecendo lá nas Palmares, né? O presidente, por favor, né? Me ajuda. A gente vai ter que falar sobre isso? Não. Isso dá um Nós não vamos dar ibope para ele. Isso dá um embrulho no estômago. O único comentário que eu tenho para fazer para você, assim, vai passar. Assim, não é possível que essa situação vai passar. Esse cara a pandemia também ela vai passar. Né? Esse cara é um coitado. Eu fico imaginando o pai dele, coitado. Deve doer muito ter um filho assim. É difícil. É difícil. Mas, assim, o movimento dessa resistência da libertação, quando você viu lá essas dominação pela escravatura, o que o povo e a sua visão quando você chegou lá e começou a fazer essas pesquisas? Desculpa, não entendi a sua pergunta. Esse movimento da resistência e a libertação. Porque o que você sentiu isso lá? A maioria desses países
eles conseguiram independência política na década de 90, né? Então são sociedades ainda, são democracias muito jovens, né? E por conta da mão do colonizador, onde nações foram separadas e outras nações inimigas foram unidas à força, ainda é um terreno muito instável, né? A África ainda é um terreno muito instável. A pobreza faz essa instabilidade ficar maior. O que está acontecendo agora em Moçambique, que ninguém divulga, né? Estão dizimando as pessoas no norte de Moçambique e ninguém fala nada. Você não vê o judiciário falando, né? Eu tive nesse lugar. Foi exatamente onde a gente passou, né? Ali na ilha de Moçambique, em Ibo. Até onde eu sei, porque pouco se sabe, né? Muito da África é uma África islâmica, mas o Islã deles é muito light, né? O cara toma sua cervejinha no final do dia, né? E até onde eu apurei, não sou um especialista, mas até onde eu apurei, os países árabes estão dando bolsas de estudos para os jovens, mas não dão para o cara ser engenheiro, para o cara ser economista, para o cara ser médico. Não, eles dão bolsa de estudos islâmicos. Então, o jovem que não tem oportunidade em Moçambique vai para esses países e volta islâmico padrão. Top 10. Padrão. E aí, o que está acontecendo? Os caras estão querendo implementar a Sharia lá e tudo, e estão cortando cabeças. E você imagina um êxodo de pessoas fugindo desses malucos. Isso não é uma bolsa de tudo, né? De estudo, né, cara? Tá recrutando. Quê? Isso está recrutando pessoas, não é uma bolsa de estudo. Não, exatamente. Mas aí isso fora a mão do chinês lá também, né? Que tá pesada também. Tá comprando tudo. Tudo. Então é um continente que está. Muitos países não têm vacina ainda, né? Não está fácil a situação deles, não. A nossa também aqui não está, não, com vacina. Não. Se você acha que você tá na pior. Não, cara, pelo amor de Deus, é difícil. Eu não quero nem entrar nesse assunto, não, porque, olha, é de chorar. É de chorar quando você vê bancadas separadas, sabe? E todos eles são nossos funcionários, sabe? Aí estão ali as bancadas, mas não tem a bancada do povo. Essa bancada do povo ela não existe. Entendeu? Então, mas assim, a escravidão, que é um assunto importante, que é a parte feminina nessa história toda, né? Porque os homens foram embora e as mulheres ficaram. Então, esse papel dessa mulher lá, como você sentiu? Porque ficou famílias, né? Avós, por exemplo, que não tinha força para poder ir, ou criança. Ficou uma comunidade para poder tomar conta, porque não tinha homens para isso? Eu não sou um especialista, não, tá? Então vou falar o pouco que eu já entendi. Veio muita mulher também, assim, porque eles precisavam de matriz, né? Só homem tinha força, mas eles precisavam reproduzir aqui gente, né? Então, veio mulher também, a Ana Maria Gonçalves, que é a autora do livro chamado, livro memorável, maravilhoso, imperdível, chamado Um Defeito de Cor, ela que fez o prefácio do meu livro do outro lado, foi muita honra para mim. Ela descreve a saga de uma menina que foi capturada na África com 6 anos. Estava na praia. Ela, a avó, a mãe, assim, elas são de Savalu, e ela tinha uma irmã gêmea. A mãe morreu estuprada no caminho, porque elas saíram fugidas de uma guerra entre 2 etnias lá. Vieram a avó, a mãe e as 2 filhas para o litoral. Essa história é real, tá?
Tem um pouco de romance no meio da história, mas é mais assim, a linha em geral é real. E elas estavam no litoral ali, acompanhando um embarque de escravos. E os caras olharam assim e falaram, vem aqui também. E aí meteram a mão e levaram, porque era isso. Né? Não era gente ali, era uma coisa. Achamos uma coisa aqui, pegaram e levaram. Né? Até tem uma coisa curiosa, né? Porque elas são... A Luísa, que é a personagem, já é o nome aportuguesado dessa menina que foi capturada junto com a irmã gêmea em Savalu. A irmã gêmea morre na viagem, a avó morre na viagem, então ela fica aqui sozinha e depois ela volta para a África, enfim. A gente, depois de ver esse sacrifício do cabrito lá no interposto, no antigo interposto de escravos em Savalu, que eu acabei não contando essa história, né? A gente estava nesse entreposto e vendo aquela coisa das árvores com o pano amarrado, né, com os vestígios dos animais que eles passam no pano em volta da árvore, que eu não vou nem falar isso para vocês, que vocês conhecem isso muito melhor que eu, né? Mas assim, e quando a gente estava saindo, parou um carro, saltou o líder religioso, um casal, 2 galinhas e um cabrito. Saltaram no carro. E aí o Maurício olhou para minha cara, já sabia que eu ia fazer tudo que eu pudesse fazer, porque assim, fotógrafo vai até onde as outras pessoas permitem. Ele anda ali no limite do respeito, da segurança. Se eu sair dessa linha um passo para trás, eu não faço nada. Fica chato. Então eu tenho que andar em cima dessa linha. Né? Olha o livro da Ana Maria Gonçalves. Vou comprar. Maravilhoso. Enfim, e aí eu comecei a clicar. Eu não falei nada para eles não falaram nada para mim, e eu fiquei clicando. Então eu acompanhei tudo. Eu fiz todas as fotos que eu tinha que fazer e publiquei todas as fotos que eu tinha que publicar, porque eles não me pediram para parar de fotografar. Então eu acompanhei a cerimônia do sacrifício do cabrito. Né? Para mim, a melhor foto do livro, que é o facão passando. Eu mostrei aqui nas casas de candomblé que eu frequentei aqui depois para fotografar, eu mostrei essa foto e as pessoas super curtiram, né? Enfim, mas quando a gente terminou, a gente estava voltando, a gente parou para comer, porque demorou isso, né? Aí paramos para comer na beira da estrada, eu estou comendo, chega uma menina lindinha, assim, de 6 anos, em Savalô. Aí eu comecei a clicar a menina. Daqui a pouco, não chega a irmã gêmea dela, em Savalu, 6 anos de idade. Aí eu cliquei. Eu vi essa foto. Maurício, a gente nem precisou falar nada um para o outro, né? O Maurício falou assim: a Ana vai enlouquecer, porque a gente foi fotografar as gêmeas dela lá em Savalu. Assim. Eu não vi nenhuma outra gêmea na viagem toda, eu só vi essas 2 gêmeas de 6 anos de idade lá em Savalu. Que bacana isso, hein, cara? É raro, né? Que bacana. E para muitos deles, aí eu não sei, depende de cada cultura, os gêmeos são super valorizados, são super, né? Então, eles são reconhecidos como os ibejes, né? É isso? Ibeji. Ibeji, né? É porque tem uma semelhança com uma outra situação que chama Ebé Orum. Isso quer dizer, a família do céu. A gêmea de Salvador. Entendeu? Então, os gêmeos, eles são muito valorizados devido a isso. As minhas gêmeas de Salvador. Lindas, hein? Essa foto é espetacular. Muito obrigado. Elas estão, né? E elas ficaram posando para mim. A África foi muito generosa comigo. Como é que você conseguiu, cara, em algumas partes, eu não sei assim muito a estrada aonde você andou, mas com relação à energia elétrica, por causa de equipamento para poder recarregar, banho, comida, porque você passou por algum giral de feira
Em geral, são aquelas madeiras que ficam assim, elas tipo uma cama, né? E que os caras põem Não comida lembro. lá em cima, assim, de todo jeito. Você passou por alguma feira dessa, vendo Não vários lembro. bichos Não lembro. mortos? Ah, bicho morto, a feira Nigéria mais tem muito isso. bacana, a feira mais bacana que a gente visitou foi o mercado de fetiches, no Togo, né, em Lomé. A gente chegou, e aí, como tem os animais usados nas cerimônias, né, enfim, eles têm um mercado de fetiches, né, que eles já vendem partes desses animais já prontas, enfim. Eu não tenho autoridade para falar de como é que funciona o ritual deles, né? Mas são matéria-prima para os rituais, né? Então é super curioso, né? Você vê todo tipo de animal possível ali, pedaços Tudo, vendidos tudo, tudo, tudo. a céu aberto, Cabeça, né? osso, tem tudo. Tudo vendido lá, e de tudo quanto é bicho que você pode imaginar, né? Aham. Mercado de fetiches de Lomé. Foi um dos, e em relação à infraestrutura, eu fui cheio de bateria, porque eu sabia que isso ia acontecer, e poucas vezes eu passei aperto. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu me lembro na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país que foi devastado pela Guerra Civil, né? Então a gente realmente tem dificuldade, né? Olha o mercado de fetiches ali. Tá lá, o boi. Tudo ali. Enfim, na Guiné-Bissau, eu me lembro de ter ficado sem bateria ali, tipo, contando os minutinhos, desligando a câmera, mas deu tudo certo. Mas, assim, a nossa experiência lá foi muito. A Flávia foi realmente incrível. Ela conseguiu. Em muitos lugares, a gente ficou em hotéis maravilhosos, simples, mas com muito conforto e uma paisagem incrível. Em Moçambique, a gente ficou em lugares incríveis, assim, né? Tem uma foto, já que a gente está tendo aí o auxílio luxuoso aí das nossas fotos, tem uma foto que é uma senhora catando mariscos com a maré baixa, assim, que é uma foto que foi no último dia de viagem. Eu acordei com tudo pronto para ir para o aeroporto. Eu acordei, abri a janela, peguei a câmera, porque, pô, é que nem James Bond, né? Que dorme com a Claro. câmera do lado. Eu fico com a câmera sempre próxima, né? Eu vou lá, peguei a câmera, cliquei, é aquela foto, tá pronto. A África é assim, a África é Disneylândia de fotógrafo, né? Então, mas assim, a janela do meu quarto era isso, né? Era uma coisa deslumbrante, daquele mar africano, enfim, um sol africano. E Moçambique, em especial, tem uma luz assim, incrível. Onde é que você tirou a foto dessa senhora que a Rudê está procurando a foto? Eu acho que essa foto, ela tá nas páginas introdutórias. Deixa eu ajudá-la aqui. Deixa eu pegar um livro aqui. Um momentinho só. Essa foto deve estar, ou ela é introdutória ou está no final. É possível que ela seja introdutória. Vamos ver aqui. Não estou achando. É uma foto da maré baixa. Ela não deve estar junto com a de Moçambique. Isso foi em Moçambique, tá? Lá no final. Mas eu acho que ela está como final ou introdutória. Deixa eu ver aqui. Não estou achando ela aqui agora também, não. Enfim, mas então é isso. A gente não teve muita dificuldade com energia elétrica, deu para... E a adaptação a essa alimentação? A alimentação é muito básica, né? É uma alimentação muito... não tem sofisticação.
Mas tranquilo, muito arroz, muito arroz, né? Muito, porque é fácil, né? Uma alimentação fácil. Bode, muito arroz, muito bode, muito tempero, né? Muita. Não estou encontrando a foto. Desculpa, tentei ajudar, não consegui. E foi tranquilo. Eu confesso que eu estava morrendo de medo, né? Porque não morrendo de medo não, mas eu não podia ter uma disenteria. Eu não tinha tempo. A gente não tinha muito tempo em cada lugar, né? A gente passava 1, 2 dias no máximo em cada cidade. Às vezes esticava a corda numa cidade quando podia, quando a logística dava. Em Benguela, por exemplo, lá no sul de Angola, a gente não estava encontrando algumas coisas e a gente esticou um pouquinho mais porque a gente conseguiu um almoço. A gente não tinha no detalhe essa produção, né? A gente chegava nos lugares e ia fuçar. Não só a coisa material que a gente já sabia que existia ou tinha suspeito que existia, como essa parte da contemporaneidade, a gente cavou muita coisa. Tipo, a gente estava lá em Ibo, em Moçambique, na ilha de Ibo, e a gente chegou no hotel, veio o garçom e falou assim: vem cá, qual é a dança local aqui? Ah, é a damba. Falei, pô, e onde é que vocês fazem? Não, quer que faça aqui na porta do hotel? Não, eu quero que você faça onde você faz normalmente. Ele, lá perto de casa. Então eu vou até lá. E aí você vai até a porta da casa do cara, achando que ele ia juntar 3 pessoas ali para fazer uma dança pro gringo ver. E estava toda a comunidade reunida, te esperando, entendeu? Feliz da vida que você estava ali prestigiando a cultura deles. Então, muito emocionante para a gente, sabe? E aí, aquelas mulheres com os véus, né? A pele bem preta, os véus, a influência islâmica aí linda, né? Com aqueles tambores, e elas dançando. É incrível, né? Incrível. Mas é isso. Eu já sofri racismo por ser branco. Quê? Eu já sofri racismo por ser branco. Não, e eu na África? As pessoas acharam que eu era doente. Não, na Guiné-Bissau eu estava fotografando no início da viagem, na estrada, aí eu ouvi, ô branco, ô branco, ô branco, e eu não estou olhando, obviamente não estou olhando. Eu, né? Era comigo. Eu era o branco. Né? E lá esse dia que eu falei das mulheres dançando damba em Moçambique, eu estava clicando, abaixado assim, embaixo de uma varandinha, onde tinha umas crianças, aí daqui a pouco eu sinto assim, ó, as crianças tocando no meu cabelo, assim, para saber como é que é diferente do deles, né? Assim, as crianças... Aí, porque, imagina, a curiosidade delas, porque não são... Ali até que eu ia me trair. Nessa cidade em especial, tem turista, tá? Mas eu fui a muitos lugares que não são lugares turísticos, então dificilmente uma pessoa que não é de lá circula pela rua, então chama atenção. Com a câmera grande, né? Também isso é uma coisa também que eu não me arrependo nem um pouco de não ter ido com equipe, sabe? Com assistente, primeiro que não tinha grana, segundo que era ridículo, porque se eu encontrasse qualquer assistente sabia fotografar melhor que eu, e porque era meu primeiro trabalho como fotógrafo profissional. Esse é meu primeiro grande trabalho como fotógrafo profissional. E eu acho que você ir sozinho, você ganha uma capacidade de entrar nos lugares, de conversar e de entrar na casa da pessoa. E você vai conquistando as pessoas, sabe? Para você ter a intimidade para fotografar. Então, foi muito bom, porque essa intimidade me levava a situações muito mais interessantes do que se eu tivesse ficado de longe fotografando, sabe? E você, assim, não sentiu, ou percebeu, ou isso não houve
memória soterrada desse povo com relação à escravatura? Essa memória deles não foram soterrada? Enterraram ela? Não. Acho que ela tá, o argumento das pessoas que disseram que a gente não ia encontrar nada é que eles tiveram outras questões várias, e tem até hoje, que são mais fortes, né? São mais recentes, né? Então, as guerras civis, né? As pandemias todas, enfim. A vida dos caras não foi fácil de lá para cá. Então, mas assim, eu tenho certeza de que eles sabem que essa chaga aconteceu no passado, né? Esse trágico capítulo da história da humanidade, que de certa forma nos uniu, né? Eu acho que eu procuro sempre trazer também o lado bom dessa tragédia que foi o tráfico de escravizados, que é, sobretudo, a riqueza que a África trouxe para as Américas. E que não só para o Brasil, né? O meu próximo projeto, se tudo der certo, é fazer isso que eu fiz na África nas Américas. Tá? Eu estou trabalhando muito duro para viabilizar um projeto de Nova York a Buenos Aires. Tudo que a África nos trouxe aqui. O que eu acho muito interessante porque vocês trouxeram uma possibilidade de um retorno à história, para que essa história ela não morra. Eu volto a repetir que para você que eu li, aliás, no outdoor na Colômbia, escrito isso foi logo após a morte do Pablo Escobar. Né? Quem não conhece a sua história está fadado a repetir. Eu não sei quem escreveu essa coisa geniosa, eu não tenho a menor ideia. Mas isso eu carreguei para a vida. E o que vocês fizeram com toda essa dificuldade, com toda essa transtorno, mas se tornou uma coisa agradável de se fazer, né? Com as dificuldades e tudo, mas só o enriquecimento dessa história é que hoje a gente pode assistir e ver nas fotografias é fabuloso. Eu não encontro palavra para descrever isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você me pedisse para fazer um texto sobre o tema, eu acho que eu resumiria isso tudo e dizendo assim, foi uma oportunidade de eu estar vivo para ver. Isso eu acho que eu ia resumir nisso. Você quer falar alguma coisa, meu bem? E Elodie vai fazer umas perguntas. Essa foto aí que ela colocou, isso para mim bate uma tristeza profunda. Então, mas essa foto ela tem ela está num lugar curioso. A gente visitou em muitos lugares onde escravos foram trancafiados antes de serem enviados para as Américas, e normalmente tinha uma porta do não retorno nesses lugares. Tá? Era uma porta normalmente estreita, né? Justamente para os caras não fugirem na hora do embarque, né? Não ser fácil a fuga. Mas ela tinha um simbolismo, o nome já é muito forte, a porta do não retorno, era um simbolismo muito forte, que dali eles iriam para as Américas e não voltariam mais. Mas para mim, que sou branco, essa foto com as mãos abertas e essas correntes, então, como se ele estivesse me dizendo assim, coloque em você. Não, então, mas deixa eu explicar o que é essa foto. E aí, no interior de Gana, né, eles criaram um memorial
um memorial do retorno. O que eles fizeram? Eles pegaram duas ossadas de locais, né, da região, que foram levados para as Américas, para países distintos, que eram um casal de Gana, que foi levado para países distintos das Américas, morreram nesses países depois da escravidão, e eles fizeram um memorial para todos essas pessoas que foram levadas para as Américas, que é o Memorial do Retorno. Eles fizeram 2 túmulos, um ao lado do outro, para unir de novo esse casal nesse local que era um entreposto comercial de escravizados. Então, já é uma coisa muito legal esse... Como é que essa história não está viva? É claro que essa história está viva para eles. Tanto é que eles fizeram esse memorial. Exato. E o que era esse rio? O que é esse local? Era um entreposto onde os escravos vinham do interior e eram revendidos para quem ia depois revendê-los no Forte de São Jorge da Mina, que é no litoral, em Elmina. E tem um encontro de 2 rios do lado desse entreposto, que era onde esses escravos que eram capturados do interior se banhavam depois de ter seus corpos raspados. Os pelos eram raspados com caco de vidro. E aí eles sangravam muito. Então eles pegavam esses caras, deixavam no rio, na imersão, tá? Para depois untá-los e serem levados para serem vendidos no Castelo de São Jorge da Mina. O que são essas correntes? Essas correntes foram encontradas agora, há poucos anos, assim, já tem quase 10 que eu fui, então, mas já foi agora, no século XXI, encontradas por turistas holandeses que foram lá e encontraram essas correntes nessa confluência de rios onde os escravos eram banhados. E aí faz parte do meu trabalho contextualizar essas correntes também da forma possível. E aí é o que você está falando. Eu peguei o nosso guia e pedi para ele segurar essas correntes, né? Então, a gente consegue produzir uma foto, que é uma foto produzida, né? Mas a partir de um objeto histórico, que são essas correntes. Que aconteceu a mesma coisa, por exemplo, na Nigéria. A gente foi visitar em Badagry um barracão onde eram comercializados escravos. Uhum. E tinha um objeto que prendia 2 escravos para eles não correrem, ficavam um preso no outro. E o nosso guia, o rapaz que nos recebeu lá, botou isso no pé dele só. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para outra pessoa que estava lá, você pode... essa foto eu também vi. Então, você pode vir aqui, Eu vi na série. Lá e fiz essa foto. Então, é uma foto montada, mas assim, mas o objeto histórico deu um simbolismo também, né? É real, exatamente isso. É pra gente... Porque os meus projetos são projetos que têm esse viés histórico, mas são livros e exposições de arte. Tá? Na hora da curadoria das fotos, eu tenho que ter um critério do peso, do quanto essa foto é relevante para o meu roteiro, mas pesa também a estética. Né? Então, eu preciso fazer um fotodocumentário mais bonito possível. Né? Me fala um pouco sobre a história dessa rainha Ginga, eu acho que é Ginga, eu acho que é o nome, que juntou um exército aí. Eu não me sinto confortável para falar de história, desculpa. Porque isso é tão entrar na seara O que eu posso te falar é o seguinte: o Maurício, que é historiador, estava louco. Ele cita possivelmente... É tão importante a história dela, sobre ele pessoalmente é muito, muito ligado nessa história, que ele ficou ansioso quando a gente foi para o interior de Angola, para as Pedras Negras, que é um santuário deles lá, né? Um lugar maravilhoso, e onde supostamente está a pegada da Rainha Ginga, né? Que é uma coisa que eles acreditam, que uma pegada numa pedra é a pegada da Rainha Ginga.
mas eu realmente eu te peço desculpas, eu não vou falar. É como se a pedra simbolizasse a ancestralidade, quer dizer, ela, como ancestral, o espírito dela. É isso? Eles são valores de cada cultura. Assim, por exemplo, a gente teve a gente ouviu um dos nossos focos de pesquisa lá em campo era essa rivalidade entre diferentes etnias. Por quê? Porque isso tem muito a ver com a escravidão, né? Porque muitos dos escravizados eram escravizados depois de guerras entre etnias, né? Então, esse contingente de guerra que era escravizado localmente era comercializado e mandado para as Américas, em linhas gerais, né? Então, a gente era muito ligado nessa briga. E eu passei muito tempo da viagem ouvindo o tal do Império do Daomé, que era o mais poderoso, que conquistava todo mundo, parará. E a gente foi a Queto, que é um enclave iorubá no Benin, uma cidade iorubá no meio do Benin. E lá eu conheci o portão mágico, que a gente foi visitar o Palácio de Queto, né? E eu conheci o portão mágico do palácio. O que é esse portão mágico? Ao que tudo indica, eles acreditam na história de que esse portão, quando o Império de Queto foi capturado, foi dominado, e foi um dos que mais deu trabalho para o Império do Daomé, eles teriam levado esse portão como prêmio. Pegaram o portão do palácio e levaram lá para Abomé, que é a sede do Império de Daomé. E eles acreditam que esse portão voltou sozinho para lá. Então ele virou o portão mágico de Queto. E os rituais são feitos nesse portão. Tanto é que a foto que eu tenho nesse portão tem lá os vestígios de animais no portão. Então essa história, assim como eles acreditam, nesse mesmo palácio tem um baobá, e eles juraram que foi aos pés desse baobá que o governo francês encomendou um trabalho para que o Brasil perdesse a Copa do Mundo para a França, aquela final do Ronaldinho lá. Eles acreditam piamente que foi por conta do... E quem sou eu para falar que não foi? Entendeu? As pessoas às vezes me perguntam assim, César, qual é a tua religião? Eu falo, todas. Todas, ou nenhuma. Enfim, eu acredito em tudo. Se isso é importante para você, para a tua religião, eu acredito também. Tá? E eu não posso julgar. A hora que eu tiver uma religião, eu não faço mais nada, porque eu sou um fotógrafo de diversidade. Eu vou começar claro. a julgar. Se eu for um evangélico, eu vou começar a entrar numa casa de candomblé julgando. Se eu for do candomblé, eu vou entrar numa mesquita islâmica julgando. Então, eu não posso julgar. Né? Eu vou lá, faço o meu trabalho e volto feliz. Tenho amigos de todos os naipes, graças a Deus, que me respeitam muito. Todo Natal, eu recebo ligação de 2 amigos muçulmanos, um africano, um no Oriente Médio, tá? Me dando Feliz Natal. Isso não é bacana? O cara é muçulmano. Para ele não quer dizer nada aqui, mas ele sabe que para mim quer dizer alguma coisa. Até mais culturalmente que religiosamente, né? Que Natal é uma coisa que faz parte de todas as famílias brasileiras, independente de religião, né? Então eu não posso, eu tenho que estar muito aberto para tudo. Então eu acredito que aos pés do Baobá foi feito o trabalho lá da Copa do Mundo, eu acredito na pegada da Rainha Ginga nas Pedras Negras, e acredito em tudo. Olha, essa foto, quando eu vi a primeira vez, eu achei ele uma simpatia. Ele, assim, é um ancestral. Eu fiquei, assim, tocada. Aí, é esse o portal? Não, Não, né? Eu procurei e não achei.
Me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas Oranian é praticamente o fundador da cultura iorubá, é isso? E aí estaria. A gente visitou um local onde estaria enterrado Oranian. E esse senhor é o guardião desse. Oranian, dentro da cultura, tem várias histórias sobre Oranian, né? Oranian, para algumas. Desliga o microfone. Para algumas coisas, Oranian foi é considerado o primeiro Xangô. Porque em Urubá existem os Irumolés. Então, os Irumolés são os primeiros orixás que vieram para a Terra. Então, aí eles são divididos em famílias. Por exemplo, Oranian tem Dadá, Xangô, Baru, enfim. Dentro de os orixás funfun, os brancos, nós temos o Batalá, o Dudua, o Lofin, e assim por diante. A outra parte feminina também tem uma outra sequência, como Olocum do oceano, Oxum das águas doces, Iemanjá o peixe, e assim por diante. Então, essa imagem de Oranian, quando eu tiver vida, com certeza irei aí. Então, isso é. Não sei se isso é ED ou Koso. Agora não me ocorreu que cidade é essa. Isso é interior da Nigéria. Que é muito forte a Nigéria, né? Porque eu fui beber na fonte da cultura iorubá, né? Isso, assim, até no meu último livro, Guerreiro, eu usei fotos da Nigéria, né? Porque eu visitei o estado de Ogum. A gente foi a Abeokuta, que é a capital do estado de Ogum. Então, enfim, são referências que estão lá no livro, do outro lado, que infelizmente está esgotado. Mas é isso. Tem uma outra foto anterior de uma senhora que estava de joelho, pintada. Foi um funeral. Algumas senhoras juntas, é isso? Ou não? Não, essa aí. Então, isso foi isso é em Uidá, no Benin. Isso é uma iniciação, né? E assim, é muito curioso, né? Que depois eu vi coisas muito similares no Brasil, né? Não, mas tem. Mas lá é feita a céu aberto. Isso é ao lado do Templo das Pitons, né? Que é o animal sagrado da cultura deles. Então, eles têm uma caixa de energia deles lá, que é o Templo das Pitons, que é uma sala repleta de cobra. Né? E assim como no Havaí você é recebido carinhosamente com um colar de flores no pescoço, o fotógrafo lá é recebido com 2 cobras no pescoço. Tô fora. Mas isso faz parte da minha rotina, passar por esse tipo de coisa. Porque imagina se eu vou fazer a desfeita de falar pro cara que eu tô fora. Não vou. Entendeu? Aí você engole o medo ali e irrita ainda, né? Porque você tá com a tua câmera, os as 2 cobras e fingindo que tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Porque a energia é tão boa, é tão gratificante, sabe assim, você agradece tanto a Deus de ter essa oportunidade de estar ali, vivendo uma outra cultura e sendo recebido carinhosamente por esse cara. Esse senhor faleceu. A mãe Regina de Madureira, que já faleceu também, quando eu tive mostrando essa foto desse senhor, tá até no livro uma foto de um senhor com uma na porta da sala lá, com uma cobra. Ela me falou que ele faleceu, assumiu o irmão dele. Então, assim, faz parte. Comer com as mãos lá, já passou a foto aí
na Guiné-Bissau, as pessoas sentadas comendo com as mãos me convidaram. Imagina, se eu não vou comer. Não é Claro, tranquilo para a gente dividir o alimento com ele, um deles dividindo a carne e dando na mão de todo mundo. Deu na minha mão, eu comia. Imagina se eu vou fazer essa desfeita, se eu não vou viver essa experiência. claro. Porque essa experiência sua, ela é muito rica, né? Você vai passar para os filhos. Vou. E não é só para os filhos, não. Estamos aqui agora. Tá vendo? A minha Mas não é obrigação, bacana isso? a minha obrigação aqui na Terra é dividir um pouquinho disso que eu ganhei dos meus deuses lá de cima, dividir um pouquinho também, porque é muito bacana viver isso tudo, sabe? E o que eu puder fazer para transformar isso em cultura e transformar a sociedade brasileira, eu vou fazer. A gente está vivendo essa caretice aí, essa cafonice que reina hoje, de caixinhas separadas, herméticas. É, E é uma pena, a gente tem uma capacidade, esse povo tem uma capacidade, esse caldeirão cultural tem uma capacidade que a gente não tem ideia. Mas, assim, infelizmente, isso está sendo achatado aí. Enfim, vamos até mudar de assunto. porque não vale nem a pena dar ênfase a esse governo aí, não. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar para lá. Isso aí. Porque é só mesmo aguardar. Porque é triste. É triste, porque não é somente uma população negra, mas também tem muita gente desfavorável, que precisa de uma ajuda, de um socorro, né? E infelizmente não encontra. Falam muito de favela, falam muito de opção de coisas, mas todos eles estão abandonados pelo Estado. E isso é uma questão que sempre foi dessa maneira. Quer dizer, o que me surpreende são determinadas pessoas ficar surpresas com isso. Mas isso sempre houve. Eu também sou carioca, vivi isso no Rio de Janeiro. Conheço bem isso, favela. Conheço as pessoas de favela. Visitei muita favela. Vou em muita favela toda vez que eu vou no Rio. Então, as pessoas têm que entender que quem está ali é um ser humano, que o sangue é da mesma cor do negro e do branco. O sangue não muda de cor. O caráter tanto é para branco como é para negro. Não tem diferença nisso. E essas diferenças que eu tento devagarzinho dar um pouco de luz a isso. E o seu trabalho é espetacular, por quê? Porque você é um homem que não veio para passear, veio para deixar um legado. Porque esses seus registros vai ser matéria de escola, com certeza. Tomara. Não, vai ser. Vai ser. Né? Chegamos a uma liberdade, né? Então, essa liberdade dada para essa princesa aqui no Brasil, mas chegamos a alguma coisa. E de lá para cá, a briga é diária. Ela não vai mudar essa confusão, mas devagarzinho estamos conseguindo abrir um espaço. Orumilá, ele disse, se você tem boas pernas, você vai longe. Que não há lugar nesse mundo para preguiçoso. Então, nós estamos tentando fazer isso. Eu escrevo os livros, faço aí a rádio, ponho coisa de orixá lá no Moifá, enfim, eu estou tentando fazer com que as pessoas tenham um pouco de entendimento da vida religiosa que elas estão. E não é um fato de eu dizer assim, o que eu estou dizendo está correto, não é isso. Eu sempre escrever de uma forma que você pense e tira as suas próprias conclusões disso, os seus conceitos. Eu acho que esse fato é uma coisa muito relevante dentro
da nossa cultura. Porque a gente, assim, ó, a gente não tem dentro de uma sociedade uma igreja para ir lá tocar. A gente tem que estar na chácara ou socado dentro de uma favela, certo? A gente continua escondido. E eu não quero mais ficar escondido. Eu acho que ninguém tem que mais ficar escondido. Ninguém. Sai do armário. Ponto. Assume quem você é e acabou. Você vê, ó a arte que está aí agora nessa foto. Isso aí é feito à mão. Ou eu estou errado? Qual? Essa foto que está aí. Ah, mudou a aí. Artes são feitas à mão. Olha o egungun aí, ó, na outra foto. Então, africano, ele tem uma sutileza para a arte fora do comum. Imagem, roupa, é uma cultura espetacular. Mas mais do que nós aqui. E eu tenho que aplaudir você e o Maurício por ter, e outras pessoas que participaram disso, fazer isso. Trazer essa cultura e ela ser registrada. Isso é espetacular. Isso vai, anos e anos, seus filhos vão passar esse conhecimento para outras pessoas e assim que a vida tem que ser. Quer fazer alguma pergunta, meu bem? Não, sem palavras. A minha esposa, que é Elodê, disse que está sem palavras. A gente também fica um pouco. Maurício, quero fazer a última pergunta, porque já estamos aqui há 1h30 quase. É para você não. Também já deve estar cansado. Mas eu quero te dizer uma coisa importantíssima que você viu muito lá e que os europeus, e principalmente a Igreja Católica, crucificaram de uma certa forma, porque a gente vê que muita gente me diz que a política e a religião não se misturam. Se mistura sim. A gente começou com a Igreja Católica, agora nós estamos com a Igreja Evangélica, e assim vamos caminhando. Política e economia. E religião. Uma está atrelada à outra. Mas isso, de fato, é bem simples. Seu trabalho é de uma qualidade fora do comum. E isso eu estou dizendo de coração, porque eu não sou de me empolgar tanto com as coisas. Mas vendo o seu trabalho, sabe, me encheu os meus olhos de lágrimas quando eu vi na Sky, etc. Fui vendo todos os episódios, um por um, e eu me peguei pensando, preciso falar com esse rapaz. E nós estamos aqui hoje. Estou aqui à tua disposição. Então, a força da cabeça conduz à realização. Isso aí. Entendeu? De quê? Porque não tem como encaixar as fotos. Minha esposa está pedindo desculpa, que ela está tentando encaixar as fotos, mas não está conseguindo. Fique tranquilo. Tá, mas na edição aí desse vídeo, eu vou botar seu canal, os livros, essas coisas todas. Mas é importante isso, essa divulgação. Legal, muito obrigado. Se você autorizar, obviamente, né? Claro, pelo amor de Deus. E o áudio também, eu vou jogar na programação da rádio, para poder passar, porque é muito necessário isso. E eu realmente queria ter ido contigo. Meu Deus do céu.
Vá. Eu ia ficar louco. O que eu puder te ajudar aí, estou à tua disposição. Não, cara, eu quero mesmo isso porque, assim, fortalecer essa amizade que está se construindo, porque eu tenho algumas pessoas que moram lá na Nigéria, tenho amigos que moram lá muitos anos, lá na Nigéria, pode apresentar pessoas, entendeu? Então, se você puder contar comigo com relação a isso, se um dia resolver retornar, estou aqui à sua disposição para te Muito ajudar obrigado. a apresentar, entendeu? Que aí você vai com a apresentação, fica bem melhor, as portas se abrem, Muito obrigado. entendeu? E apresentar por Babalaô, onde você vai, e aí ele vai te mostrar as casas, você faz as fotos, pô, vai ser, aí sim. E se eu tiver condições de ir, irei junto. Porque esse trabalho ele não pode se perder, ele tem que dar uma continuidade. De verdade. Eu nem olhei ainda as fotos que você fez lá na Antártica, preciso dar uma olhada nas fotos também, que essa parte eu não vi. Como foi o frio na Antártica? Doído. Mas estava bem agasalhado, né? César, eu vou deixar você descansar, viu? Eu vou me despedir de você, mas não é um até logo, é um até breve. Tá ótimo. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado por você dispor do seu tempo para participar aqui. Eu sou muito grato mesmo. Muito Foi uma obrigado. honra. Foi uma E o que honra. Muito você obrigado. depender de mim, estou aqui. Também quero agradecer ao Bruno Mota, que nos apresentou. Foi fantástico. Fantástico mesmo. Eu não sei nem mais o que dizer, cara, de tão feliz que eu estou por isso. Imagina, eu também estou Por muito esse encontro. feliz. Eu queria te agradecer muito, sua esposa, ao Bruno, que fez essa ponte, e a todo mundo que ficou aí ouvindo. Enfim, é tudo mentira, tá, gente? Tô brincando, é tudo verdade. Não, mas assim, muito obrigado a todos que ficaram ouvindo mesmo. Para mim é uma parte do meu trabalho também, dividir, não só fotografar, mas como também contar os bastidores dessa história toda. Muito obrigado a vocês, tá? Pelo convite, obrigado ao Bruno pela ponte. Olha, César, você não passou só o conhecimento, como eu havia dito, você passou a emoção, a sua visão. Ah, que legal. Né? Igual você falou, é um trabalho, as fotos são trabalhadas, tem todo um processo profissional, né? Mas a emoção, a história, você sente. Isso é fantástico, é fantástico. Assim, não sou uma entendedora de fotografias, mas deve ser porque também você esteve no nosso país de origem, vamos dizer assim, né, na nossa pátria também, e trouxe essa memória que está lá, está no DNA, está na nossa memória espiritual. Isso é muito profundo. Então, as pessoas, quando veem as fotos, não, isso é uma foto bonita. Falo por mim. Eu me emociono porque eu me identifico. A minha memória espiritual está ligada às cores, ao sofrimento, que se reflete a nossa história aqui. Não é simplesmente, foi lá, está sendo aqui. É isso. Muito obrigada, boa noite. Nossa. Obrigado. Tá, obrigado a vocês, tá? Fiquem bem. Obrigado. César, eu quero agradecer a todos que participaram aí da live. Muito obrigado a todos aí por perder um pouquinho do seu tempo, mas ganhando aí um bocado de história. E isso foi muito importante mesmo. E muito obrigado mesmo, César. Olha, que Deus possa te abençoar sempre, você e sua família, viu?
que sua Amém. cabeça continue boa desse jeito, que ela possa te levar por outros horizontes, tá? E quando estiver lá, não esqueça da gente para a gente fazer outra, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Fiquem bem, tá? Uma boa Obrigado a todos. noite. Um Boa noite. abraço a todos.
Amaule, 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 Kintela, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, amaule, 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 Kintela, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, amaule, 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 Kintela, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko, 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 Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kokojoko.